Depois de muito tempo com vocês me pedindo para que eu fizesse um quadro de interação aqui no canal, cá estamos nós com esse quadro que ainda não tem nome. Eu fiz um post lá no Instagram pedindo para que vocês me mandassem perguntas e teorias. A maioria vocês já devem imaginar que é sobre Stranger Things, mas tem perguntas sobre The Last of Us que eu também vou responder aqui hoje, então o vídeo de hoje tá da hora demais. Mas antes de começar a responder vocês, eu quero que vocês me respondam o seguinte: eu ainda não decidi o nome desse quadro e eu tô entre Inside Club ou Café e Contemplação, só que eu acho que esse segundo nome é um pouquinho longo, então eu quero que vocês me respondam aí qual desses dois nomes que vocês acham melhor, Inside Club ou Café e Contemplação. O nome que vocês mais comentarem aí eu vou colocar nesse quadro novo, então não deixem de comentar que eu quero saber a opinião de vocês. E antes da gente começar esse quadro novo aqui no canal, não esquece de deixar o like aí que me ajuda demais, já confere sua inscrição aqui no canal também, já dá uma olhada aí se o sininho tá ativado pra você não perder nenhum vídeo novo. E igual eu falei, eu tô pegando as teorias e perguntas de vocês lá no Instagram, então o último post que eu fiz teve mais de 100 comentários, então não deu pra pegar pergunta de todo mundo, e com certeza eu vou fazer um outro post ainda pegando mais perguntas e teorias de vocês. Então pra quem quiser participar aí do próximo vídeo, não deixa de me seguir aí no Instagram e no Twitter, é tudo @portalinsidebr, o link tá tudo aí na descrição. Se você quiser, você também pode apoiar o meu trabalho, igual essa galera que tá aparecendo aqui na tela, se tornando um membro. Virando membro aqui do canal, além de me apoiar, você também libera benefícios exclusivos, e pra saber mais, é só clicar no botão Seja Membro ou no primeiro link aí da descrição. Mas então é isso, chega de enrolação e bora começar aqui a responder as perguntas e teorias de vocês, vambora. A Lala Valadão perguntou o seguinte: você acha que o Will e a Max vão ter papéis importantes na quinta temporada? Manda beijos. Valeu, Lala, pela pergunta, beijão pra você. Então, a sua pergunta foi sobre o que eu acho, mas a real é que isso já tá confirmado, né? Os irmãos Duffer já falaram que o coma da Max vai ser muito importante pra quinta temporada, e eles já falaram mais de uma vez também que a história começou com o Will e vai terminar com o Will, então o Will vai ter muito destaque na última temporada. Uma outra coisa que já saiu também no ano passado, no Stranger Things Day, foi o roteiro da primeira cena da quinta temporada, então pelo que tudo vem indicando aí, logo de cara a primeira cena da quinta temporada já deve ser um flashback com o Will lá em 83, com ele no mundo invertido, é o que a gente vem teorizando aí. Então se a série deve estar voltando lá pra 83 pra mostrar alguma coisa sobre o Will, é porque com certeza tem reviravolta nisso, né? Alguma coisa que a gente ainda não sabe. Eles não iam voltar lá pra trás, lá pra 83, pra mostrar alguma coisa sobre o Will que a gente já saiba. Então o que a gente mais vem teorizando aí é que deve ser alguma coisa nova em relação à conexão que ele tem com o Vecna ou Henry, número 1, enfim. E é o que eu falei, né? Eles já confirmaram aí, então a sua pergunta foi o que eu acho, mas isso já tá confirmado tanto em relação ao Will como em relação a Max. Os dois vão ter muito destaque na quinta temporada e eu tô doido pra ver como é que isso aí vai rolar. A Isa CZ me perguntou quais músicas que eu quero que toque na quinta temporada de ST. Então, essa é uma pergunta que eu respondo bastante em live aqui no canal, então a galera que acompanha a live aí já até deve imaginar o que eu vou responder. Eu queria muito que tocasse qualquer música do Michael na quinta temporada, só que eu acho um pouquinho difícil, porque na segunda temporada teve um trailer que tocou Thriller do Michael, e aí na época o Shawn Levy, que é o produtor executivo, ele deu uma entrevista falando que foi muito difícil de conseguir os direitos autorais pra tocar Thriller num trailer de ST. Assim, a gente sabe que hoje em dia a ST tem muito orçamento, né, então se precisar a Netflix vai dar um caminhão de dinheiro pra poder tocar alguma música do Michael na quinta temporada. A gente sabe que grana não é mais problema, mas sendo sincero eu acho um pouquinho difícil de tocar alguma música dele, mas eu queria demais que tocasse. Agora, músicas que já tocaram em ST e que eu queria muito que tocasse de novo, apesar de eu achar um pouquinho difícil também, mas eu queria muito que tocasse Time After Time de novo. É a música que toca lá na segunda temporada, naquela cena que a Nancy dança com Dustin, é essa música que tá tocando, eu amo demais essa música. E eu queria muito que tocasse Heroes também, é uma música que eu quero que toque ou num trailer. Se tocar num trailer eu não sei o que vai ser de mim, eu amo demais essa música. Ou então tocar em alguma cena, né? Eu acho que Heroes é a cara de uma cena pós-batalha, então depois da última batalha lá no finalzão da série, se tocar Heroes eu não sei o que vai ser de mim, eu amo demais essa música. Agora a gente vai dar uma pausa bem rápida aí na parte de ST pra comentar um pouquinho sobre The Last of Us, e vai ser bem rápido porque são duas perguntas aqui que eu acho que dá pra juntar em uma só, então vai ser rapidinho. A Leidiane, ela comentou o seguinte: não é bem uma teoria, mas sobre a segunda temporada de The Last of Us, você acha que a Catherine O'Hara, que se juntou ao cast agora, vai interpretar a profetisa dos Serafitas? E sobre The Last of Us, a Isa também perguntou o seguinte: você gostou da escolha da atriz da Abby pra The Last of Us 2? Então, sobre a Catherine O'Hara, que a Lady perguntou, pra quem não sabe, ela se juntou ao elenco aí da segunda temporada, e até agora não anunciaram ainda qual personagem que ela vai estar fazendo, não falaram o nome da personagem, parece que vai ser uma personagem nova. E pra ser sincero, eu tô indo junto com o bonde aí, eu tô indo com a maioria, então eu acho que ela deve interpretar sim a profetisa dos Serafitas, porque no jogo a gente sabe o que aconteceu com a profetisa, a gente conhece ela com base em bilhete que a gente vai achando, pintura que a gente vai achando dela, tem NPC, tem personagem no jogo que a gente vai encontrando e que vai contando a história dela também de pouquinho em pouquinho, e aí num jogo de videogame isso funciona bem, só que numa série
série, melhor do que você colocar bilhete, colocar alguém pra contar o que aconteceu, melhor do que isso é você mostrar o que aconteceu, né? Então eu acho que ela deve estar interpretando sim a profetisa, deve ter flashback com a personagem, deve mostrar o que aconteceu com ela, porque é legal de mostrar na série também, de dar um contexto de como que esse grupo foi formado, como que começaram a seguir a profetisa e acreditar tanto assim nela. Então eu acho que é legal dar um contexto pra tudo isso, que é uma coisa que no jogo, igual eu falei, não tem, né? A gente só vai encontrando bilhete. Então eu acho que o papel dela deve ser esse sim na segunda temporada, e devem dar muito mais destaque pra profetisa na série também. E sobre eu ter gostado, né, de todo mundo que entrou aí no elenco, eu gostei bastante sim. De todo mundo novo aí que entrou pro elenco da segunda temporada, eu conheço um pouquinho do trabalho da atriz que vai fazer a Abby, e igual a Isa perguntou se eu gostei demais da escolha. E aí sobre o elenco no geral, assim, uma coisa que rolou com a primeira temporada é que rolou uma onda gigante de hate em cima do elenco da primeira temporada. Eu lembro que o Neil Druckmann e o Craig Mazin, eles assumiram a bronca na época, e eles falavam direto, né, quem tá criticando o elenco agora é porque ainda não assistiu, então a gente assume a bronca, e quando todo mundo assistiu o elenco que a gente escolheu, todo mundo vai calar a boca, porque o elenco que a gente escolheu é muito bom. E foi dito e feito, né, a gente viu que realmente todo o elenco que eles escolheram foi muito bom pra adaptação da primeira temporada, então eu tô confiando neles de novo, né, igual eu falei, eu conheço o trabalho da atriz que vai estar fazendo a Abby, eu conheço um pouco do trabalho dela, gostei demais da escolha, eu conheço um pouquinho do trabalho da atriz que vai estar fazendo a Nora também, inclusive, nossa, ela é muito igual a personagem do jogo, e igual eu falei, né, eu confio demais aí no Neil Druckmann, no Craig Mazin, na equipe toda que é envolvida aí na adaptação de The Last of Us, então eu acho que assim como eles acertaram com a primeira temporada, eu tenho certeza que eles vão acertar de novo, então eu gostei demais aí da escolha do elenco pra segunda temporada. E agora a gente volta a falar de novo sobre ST, eu tinha avisado, né, que ia ser rapidinho a parte de The Last of Us, então bora falar de ST de novo, e agora são duas perguntas aí que são bem parecidas. A Dácia Souza, ela perguntou o seguinte: qual trama você acha que vai envolver o Will na storyline dele, já que a Max tá em coma e eles vão voltar com o quarteto da Season 1? Manda salve, te acompanho desde 2020. Valeu aí, Dácia, um beijão pra você. No caso, o quarteto que eles vão estar voltando aí da primeira temporada, que a Dácia tá comentando, seria o Lucas, o Dustin, o Mike e a Eleven, né? Aquele quarteto lá da primeira temporada. Então, já que eles vão estar voltando com esse quarteto, a Dácia tá perguntando onde eu acho que eles vão estar encaixando o enredo do Will e da Max, que entrou um pouco depois também na segunda temporada. E aí, sobre esse mesmo tema, a Gizanoni também tá perguntando: Rogério, qual você acha que é o melhor jeito pra introduzir a Max novamente na última temporada? Então, valeu demais aí a Gi e a Dácia que mandaram as perguntas também. Então, esse é um assunto que eu acho que renderia um vídeo gigante, né, um podcast enorme, ou 2 vídeos no caso, né, um pra cada personagem. Só que como esse vídeo aqui não é de teoria, eu só vou dar uma resumida aqui pra responder vocês. Só que eu acho que no geral, o enredo do Will e da Max vão girar em torno de descobrir a fraqueza do Vecna. Esse é um assunto que eu já comentei há um tempo atrás aqui no canal também. Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás falando qual que eu acho que vai ser a função da Max aí na quinta temporada. Pra quem quiser assistir esse vídeo, eu vou estar deixando num card aqui em cima, mas assim, perdoem o Rogério do passado porque eu tinha muita vergonha de falar com a câmera, eu não sabia fazer vídeo direito. Então se vocês forem assistir esse vídeo, vocês vão ver que eu tava muito travado, mas é um vídeo bem antigo que eu pretendo refazer ele aqui no canal logo logo. Mas pra quem tiver coragem de assistir esse vídeo aí do Rogério do passado, eu vou estar deixando no card aí pra quem nunca viu. Mas pra dar uma resumida aqui, igual eu falei, o Will, ele tem essa conexão com o Henry, então ele sabe como que o Vecna pensa, como que ele pretende invadir o mundo e dominar tudo. O próprio Will falou no final da quarta temporada, né, quando ele voltou pra Hawkins, ele voltou a sentir de novo essa conexão aí com o mundo invertido, direto com o Vecna. Então ele sabe que o Vecna tá machucado, mas ele não vai parar enquanto não dominar tudo. Então eu acho que o enredo do Will deve servir justamente pra isso. Igual eu até falei aqui na outra pergunta também, pelo que tudo vem indicando aí, eles devem voltar lá pro 83 pra mostrar mais coisas sobre o Will com flashback também. Eles devem começar a temporada com isso. Então no geral aí envolvendo o Will, eu acho que vão usar essa conexão dele pra mostrar alguma fraqueza aí do Vecna, como que eles podem estar derrotando o Henry. E sobre a Max, eu acho que é meio parecido, né? Igual eu falei, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu quero refazer esse vídeo. Só vou dar uma resumida aqui também pra responder a pergunta de vocês. Mas eu acho que é mais ou menos isso também. Como a consciência da Max, até onde a gente sabe, tá presa dentro do Vecna, o Vecna, ele fazia as vítimas dele durante a quarta temporada, ele consumia tudo das vítimas, né? Então até onde a gente imagina aí, a consciência da Max tá presa dentro do Vecna. Então desde que o grupo encontra um jeito de fazer contato com a Max, com a consciência dela, eu acho que eles podem também tentar descobrir aí alguma fraqueza do Vecna. Eu acho que a série pode usar a Max justamente pra isso, pra trazer pro grupo alguma peça aí que tá faltando nesse quebra-cabeça, alguma fraqueza do Vecna que eles ainda não descobriram. A Max e o Will, eles meio que fazem parte do Vecna de certa forma, então eu acho que a série pode estar usando os dois pra trazer isso pra gente, né, alguma fraqueza que a gente ainda não conhece e vai fazer parte aí de toda a batalha final pra derrotar de vez o Vecna e acabar com o mundo invertido, ou então não acabar com o mundo invertido, mas de fechar de vez o portal, né. A Yasmin Stigler, ela perguntou o seguinte:
o que você acha sobre The First Shadow? Tem informações importantes nessa peça? Então, sobre The First Shadow, pra quem ainda não tá ligado, acho que a maioria de vocês já devem saber, mas pra quem ainda não sabe, The First Shadow é uma peça de teatro oficial da série. Então tem envolvimento dos irmãos Duffer, eles já vêm falando aí que é canônico. Tem coisa dessa peça teatral também que os irmãos Duffer já falaram que eles vão tá usando pra quinta temporada, então é canônico. Só que assim, né, a Yasmin tá perguntando se tem informações importantes nessa peça. Até tem, só que não dá pra saber até que ponto é canônico, até que ponto é importante. Sendo bem sincero com vocês, tudo que eu vi sobre essa peça até agora foi contra a minha vontade, então eu só vi um ou outro spoiler bem fora de contexto no Twitter. Eu não fui pesquisar sobre, eu não fui procurar spoiler sobre a peça. Então tudo que chegou em mim foi bem fora de contexto, eu só sei uma ou outra coisa. Mas igual eu falei, os irmãos Duffer, eles vêm falando que é canônico, eles vão usar coisa da peça teatral aí na quinta temporada. Só que eu não sei até que ponto é canônico, até que ponto realmente eles vão estar usando. Porque do pouco que eu vi, do pouco que chegou em mim aí de spoiler fora de contexto, tem coisa aí dessa peça de teatro que não se encaixa com a série, não faz sentido, tem um monte de furo. Então assim, olha que eu vi pouca coisa, nem fui pesquisar a fundo, mas do pouco que eu vi tem coisa que não se encaixa com a série. Então, respondendo a pergunta da Yasmin, tem informação importante, eu só não sei exatamente o que, né? Eu não sei até que ponto essa peça de teatro é canônica. Ela é canônica, isso é confirmado, mas eu não sei até que ponto, porque tem coisa aí que eu vi que não faz sentido. E aí eu já queria aproveitar também a pergunta da Yasmin, porque tem muita gente que sempre me pergunta em live, comenta no Instagram, me manda DM, perguntando por que eu não comento sobre a peça de teatro aqui no canal, por que eu não faço um vídeo sobre isso. E assim, gente, tem duas coisas aí que me fazem não ter muito interesse em falar sobre a peça aqui no canal. A primeira é que, igual eu falei, eu não sei até que ponto é canônico, eu não sei o que é canônico, o que não é. Igual eu falei, eu vi pouca coisa até agora, e do pouco que eu vi, tem coisa que não se encaixa com a série, tem coisa que não faz sentido. Mas o motivo principal pra eu não querer trazer um vídeo sobre a peça aqui no canal é que, por enquanto, eu tô gravando esse vídeo aqui em março de 2024, e por enquanto, só tá tendo essa peça de teatro lá em Londres, então é bem pouca gente que tá tendo acesso. E eu sei que vocês podem até pensar, né, pô, Rogério, você como criador de conteúdo, já que a gente não tem acesso aqui no Brasil, você como criador pode pegar e trazer um resumo pra gente, contar o que acontece na peça. Só que assim, gente, eu penso o seguinte, a menos que a história ela esteja num formato de livro pra você ir lá e ler essa história, se ela tiver em algum outro formato, tipo uma novela, um filme, uma série ou uma peça de teatro, como é o caso aqui da pergunta, como é o caso de ST, se ela tiver num formato que você tem que assistir, eu não acho legal você pegar um resumo na internet, que seria o meu caso, né, já que eu não tenho acesso à peça de teatro. O que eu faria nesse caso seria pegar um resumo na internet, ler um monte de spoiler fora de contexto de tudo que acontece na peça, só que eu não assisti a peça, então eu acho que esse não é o melhor jeito de trazer a história aqui pro canal e de comentar sobre a história. Então eu penso assim, né, eu não acho que o melhor jeito da gente saber a história é lendo um monte de spoiler fora de contexto. Então, do mesmo jeito que, igual eu falei, né, eu não tô procurando spoiler sobre a peça, então eu sei bem pouca coisa, justamente por não achar que esse é o melhor jeito de ver como é que é a peça. Então eu também não quero repassar pra vocês um monte de spoiler fora de contexto. Então, a menos que a peça de teatro em algum momento vá pra Netflix, aí sim, com certeza eu vou fazer cobertura, vou analisar, vou fazer teoria. Mas se a peça nunca vier pro Brasil, se eu nunca puder assistir a peça do jeito que os irmãos Duffer querem que a gente assista, ou se ela nunca for pra Netflix pra gente poder assistir a peça do começo ao fim, então, sendo bem sincero, eu não pretendo trazer vídeo aqui no canal. O Daminelli JP, ele perguntou o seguinte, ó: o que você acha sobre a batalha final acontecer exatamente no dia 6 de novembro, que é o dia que o Will sumiu? Já que no relógio do Lucas, nas fotos que saíram, tá marcado 2 de novembro. Então, eu imagino que a maioria de vocês já devem estar sabendo, né, que vai rolar um salto temporal aí na quinta temporada. Quem não tiver sabendo ainda é porque não acompanha o canal, porque o vídeo da semana passada foi exatamente sobre esse assunto, eu vou estar deixando aí no card pra quem ainda não viu. E sobre essa foto aí do Lucas, né, que você comentou, uma coisa que eu já falei aqui no canal, já falei em live aqui no canal também, é que vem rolando aí uma discussão se no relógio do Lucas a data seria 2 de novembro ou se seria 12 de novembro. Eu já comentei aqui em live que eu acho que é 12 de novembro e eu já falei por que eu acho que é isso também. Apesar de na foto só aparecer bem nítido o número 2, eu acho que o 1 tá meio apagadinho. Mas enfim, igual eu falei, é uma coisa que eu já comentei em live, então eu só vou dar uma resumida aqui pra responder. Então, se a data que tá no relógio do Lucas for dia 2 de novembro, em algum momento eu acho que a série passaria pelo dia 6 de novembro, então seria muito da hora. Mas igual eu falei, eu acho mais provável
que a data no relógio do Lucas é 12 de novembro. Então eu acho que ia ser muito da hora se isso rolasse, né? Na quarta temporada teve todo aquele lance envolvendo o número 4, né? Então as vítimas do Vecna, eles ouviam 4 badaladas do relógio, aí foram 4 vítimas, foram 4 portais que ele abriu, e aí ia ser uma coincidência legal, né? Ou será que nem seria uma coincidência, né? Mas a batalha final ia estar acontecendo 4 anos depois da história ter começado. No caso, tudo que envolve o mundo invertido, o Henry, o Vecna e tal, começou bem antes, né? A gente sabe disso, mas a história que a gente tá assistindo, ela começou com o Will sendo capturado lá pelo Demogorgon, lá em 6 de novembro de 83. Então, se a batalha final acontecesse em 6 de novembro de 87, seria 4 anos depois. Então, acho que ia ser uma coincidência legal, né? Mas aí, pra resumir, né? Eu acho que a data no relógio do Lucas é 12 de novembro de 87. Já comentei em live. Vou até deixar na live no card aí também, pra quem ainda não viu. E apesar de achar que seria muito da hora isso também, de rolar a batalha final justamente no dia 6 de novembro, pra ser sincero, eu acho um pouquinho difícil disso aí rolar. Ainda sobre o salto temporal, teve um outro comentário legal aqui também, que foi do Jefferson Carlos. Ele comentou o seguinte, ó: eu acho que o salto temporal poderia acontecer no episódio 5, já que a quinta temporada vai ter 8 episódios. Então 4 episódios se passariam em 86 e os outros 4 se passariam em 87. O quinto episódio começaria com eles em 87. E aí é o que eu tinha falado, né? Eu só tô dando um contexto aqui pra quem ainda não sabe, mas pra quem ainda não tá ligado aí do salto temporal, vai ver o vídeo da semana passada, tá aí no card, igual eu falei. Mas dando um contexto aí pra quem ainda não sabe, já é quase que certo aí que o salto temporal vai ser pra 87, pra novembro de 87. Ainda não é confirmado, tá? Então que fique claro, isso não é confirmado ainda, mas tudo vem indicando aí que o salto temporal é pra novembro de 87. E uma coisa importante aí sobre o salto temporal é que lá em 2022, assim que estreou a quarta temporada, os irmãos Duffer, que são os criadores, diretores aí de ST, eles falaram que a quinta temporada ia começar direto de onde a quarta parou. E aí quando eles falaram isso lá em 2022, eles também falaram outras duas coisas. Eles falaram que eles não iam adicionar personagem novo na quinta temporada, e eles também falaram que a quinta temporada não ia ter episódios tão longos igual a quarta temporada. E aí depois deles terem falado isso lá em 2022, rolou toda aquela greve dos atores, dos roteiristas, então atrasou muito a produção da quinta temporada. E aí pra quem não sabe, já mais recente, assim, depois de muito tempo, eles já falaram que a quinta temporada vai sim ter episódios bem longos. Eles já falaram aí que o último episódio deve passar de novo das 2 horas de duração, e a gente já sabe que eles também mudaram de ideia em relação a personagens novos, né? A gente sabe que vai ter personagem novo aí, uma personagem nova foi anunciada pra quinta temporada. A Linda Hamilton se juntou aí pro elenco, ela foi anunciada lá no ano passado. Então assim, são 3 coisas que eles falaram naquela época, né? Eles falaram isso tudo junto, assim, na mesma época ali que lançou a quarta temporada. Eles falaram essas 3 coisas: que a quinta temporada ia começar direto de onde a quarta parou, que não ia ter personagem novo e que a quinta temporada não ia ter episódios tão longos igual a quarta. E assim, dessas 3 coisas que eles falaram, 2 eles já mudaram de ideia. Então de tudo isso aí envolvendo o salto temporal, é uma possibilidade, tá, gente? Não é uma coisa confirmada ainda, mas existe sim a possibilidade da quinta temporada não começar em 86 e já pular direto pra 87. Apesar dos irmãos Duffer terem falado o contrário lá em 2022, teve tudo isso que eu falei, né? Atrasou bastante a produção, rolou toda a greve aí que atrasou em quase um ano aí o início das gravações aí da quinta temporada, atrasou bastante a produção. Então eu espero que eles não tenham mudado de ideia, eu espero que, igual o Jefferson comentou aqui, tomara que venha algumas cenas aí em 86 pra dar todo um contexto do que tá rolando, pra preparar a série pro salto temporal, que foi justamente o assunto aí do vídeo da semana passada, que, igual eu falei pra quem ainda não viu, tá no card aí em cima pra quem quiser assistir. Mas assim, gente, existe essa possibilidade deles terem mudado de ideia, e eu tô cada vez mais convencido de que eles mudaram de ideia sim. Eu tô achando cada vez mais que a quinta temporada já deve começar direto em 87, e que eles só devem dar um contexto aí de tudo que rolou em Hawkins durante esse tempo, em diálogo aí entre personagens. Eu não sei se vai ter flashback, eu acho um pouco difícil, mas no geral, eu tô achando sim que os irmãos Duffer mudaram de ideia, e eu acho muito difícil de rolar 4 episódios em 86 pra só depois pular o tempo, viu? Eu tô achando que o salto temporal já é direto no começo da temporada e que nem deve ter cena em 86. Tomara que eu esteja errado, tomara que os irmãos Duffer nem tenham mudado de ideia e realmente comecem em 86 e só depois venha o salto temporal, mas eu tô achando bem difícil disso aí rolar. A gente falou bastante aí do salto temporal, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. A Rai perguntou o seguinte, ó: você acha que o primeiro teaser de Stranger Things 5 vai vir acompanhado com o ano de estreia, já que a data é difícil de divulgarem agora? E como você imagina o primeiro teaser da quinta temporada? Então, eu acho que qualquer coisa sobre a data, ano de estreia, estação do ano, enfim, a data completa, eu acho que vai demorar bastante pra sair. Então, enquanto eles estiverem gravando, eu acho bem difícil de sair alguma coisa relacionada à data. No máximo, lá em novembro, no Stranger Things Day, se sair alguma coisa, que deve sair alguma coisinha lá em novembro, eu acho que eles podem colocar no máximo, assim, no final de um teaser,
2025, colocar só o ano de lançamento, mas a estação do ano ou o mês, enfim, a data completa, eu acho que só sai lá no ano que vem, quando eles já tiverem uma certeza, assim, de quando vai lançar. Eu acho que vai demorar um pouquinho. E aí, sobre como eu acho que pode ser o primeiro teaser da quinta temporada, eu acho que vai ser um teaser meio de ambientação. Eu acho que ia ser legal se fosse um teaser, a gente falou sobre o salto temporal, né, que deve ser pra 87, então eu acho que seria um teaser de ambientação, mostrando como que a cidade tá depois do salto temporal. Então eu acho que poderia mostrar como que Hawkins está lidando com as vítimas lá da invasão do mundo invertido, como é que o exército tá lidando com isso. Tem imagem aí de bastidor, que eu já mostrei aqui no canal também, que mostra que o centro de Hawkins tá virando praticamente uma zona de quarentena, então eu acho que seria legal um primeiro teaser pra mostrar como é que o exército, como é que as autoridades estão lidando com tudo isso que tá rolando em Hawkins. Eu acho que seria legal mostrar também nesse primeiro teaser as vítimas também de toda essa invasão aí do mundo invertido, talvez mostrar alguma coisa relacionada ao hospital, alguma coisa assim. Então pra mim seria perfeito se o primeiro teaser, ele fosse talvez uma reportagem de jornal, uma reportagem de TV, talvez até uma TV mesmo no teaser. Eu até consigo imaginar assim uma TVzinha antiga e a câmera vai aproximando assim, a gente vai ouvindo uma reportagem de jornal falando sobre o que tá acontecendo em Hawkins, então eu acho que ia ser muito massa. E aí uma segunda possibilidade também sobre teaser ou sobre sneak peek, enfim, algum conteúdo aí pra quinta temporada, eu acho que o primeiro conteúdo poderia ser também sobre a WSQK, que é uma torre de rádio aí que vai estar presente aí na quinta temporada. É um cenário novo que, pelo que tudo vem indicando aí, vai ser muito importante na quinta temporada. Então pra quem estiver boiando aí e não conhece ainda esse cenário, o que deve rolar por lá, eu venho comentando bastante sobre ele em live aqui no canal, então eu vou estar deixando aí no card também. Eu não sei se tudo isso que eu tô falando aqui em vídeo vai dar pra colocar no card, mas se não tiver card pra tudo isso, eu vou estar colocando na descrição, enfim, em algum lugar vai ter a playlist aí com todas as lives que eu venho fazendo, cobrindo as gravações aí da quinta temporada, então eu já comentei bastante sobre esse cenário, mas eu acho que seria legal se o primeiro teaser fosse justamente pra isso, pra dar todo um contexto, como que essa torre de rádio faz parte da história, por que que tem tanto personagem lá nesse cenário que a gente já viu aí em foto de bastidor, então como é que eles vão introduzir esse cenário na história, né? Eu acho que seria legal, do pouco que a gente sabe até agora, do pouco que a gente viu aí em bastidor, eu acho que ia ser legal também se o primeiro teaser fosse pra mostrar aí e explicar a importância, como é que essa torre de rádio aí entra na história da quinta temporada. Então, resumindo aqui pra responder a sua pergunta, eu acho que seria legal uma dessas duas coisas, né? Ou um teaser de ambientação, mostrando Hawkins no geral, como é que tá a cidade depois do salto temporal, né? Ou um teaser pra apresentar aí essa estação de rádio, que pelo que tudo vem indicando aí, vai ser bem importante na quinta temporada. A Camila, ela perguntou o seguinte: se tu pudesse ser um personagem de Stranger Things, qual personagem tu seria e quais atitudes e resoluções de problemas você tomaria diante da situação do personagem escolhido? Caraca, eu gostei demais dessa pergunta e com certeza eu seria o Hopper, né? Pra quem não sabe, o Hopper é o meu personagem favorito, apesar dele ter dado uma decaída aí na terceira temporada, na quarta temporada a gente não teve tanta coisa nova sobre ele também, mas ele ainda é o meu personagem favorito por um motivo bem específico que eu contei nesse vídeo aqui, que eu vou estar deixando no card, que é o vídeo mais especial aqui do canal. Mas dando uma resumida, eu me identifico muito com o Hopper porque, assim, eu em uma época da minha vida, eu era total o Hopper da primeira temporada, então eu era bem largado, assim, eu não me importava muito com as coisas, eu desconfiava de todo mundo, eu duvidava de tudo e de todos, então assim, eu era total o Hopper da primeira temporada. Então, além dessa questão aí, que eu me identifico bastante, né, que eu falei nesse vídeo aí que eu acabei de mencionar, sobre a questão da saúde mental, o jeito que a série aborda isso, trazendo os traumas do Hopper, todo o passado dele, então é uma coisa que eu me identifico muito com isso, mas também tem toda a questão da investigação, né, na primeira e na segunda temporada, principalmente, o Hopper, ele desconfiava de tudo, então ele ia atrás de informação, ele descia a porrada em quem ele tinha que descer a porrada. Na primeira temporada ele vai até no necrotério pra ver se o corpo do Will era real ou não, então assim, tem todo esse lance investigativo aí envolvendo o Hopper, principalmente na primeira e na segunda temporada, tem um pouquinho disso na terceira temporada também, mas é mais na primeira e na segunda, e eu me identifico demais com isso, então assim, pra resumir, com toda certeza eu seria o Hopper por muitos motivos. E agora, pra finalizar, a gente vai pra pergunta principal aqui do vídeo, que na real foram duas pessoas que mandaram praticamente a mesma pergunta. A Anne Miranda me perguntou como seria o final perfeito pra Stranger Things, e a Yasmin Stigler, inclusive a Yasmin mandou um monte de pergunta aí, valeu demais por ter participado. Ela também perguntou como eu queria que fosse o final de Stranger Things. Então, pra finalizar, eu agradeço demais aí a todo mundo que participou durante o vídeo inteiro, todo mundo que mandou pergunta, que mandou teoria. E aí, pra responder a pergunta de vocês, eu vou ter que mencionar de novo The Last of Us, que a gente conversou aqui durante o vídeo, só que agora vai ser bem rapidinho e vocês já vão entender o motivo também. Mas pra quem nunca jogou The Last of Us e não sabe, o final do segundo jogo, ele tem um final que destrói quem tá jogando, mas é um final que deixa a gente com uma sensação que é tipo, eu tô triste pelo que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo eu sei que é isso que tinha que acontecer. É um final que muita gente
chama de agridoce, né? Então a gente vê os personagens dentro do possível seguindo em frente, só que ao mesmo tempo a gente também vê eles sofrendo as consequências de tudo que rolou com eles durante a história. Então o meu sonho é Stranger Things ter um final com essa mesma sensação. Eu queria muito que a ST não tivesse um final com tudo dando certo, com todo mundo sendo feliz. É claro que dentro do possível eu quero que todo mundo fique bem, né? Mas eu queria muito chegar no final de ST e ter essa mesma sensação que eu tive jogando The Last of Us. De chegar assim no final da história e tá destruído, tá chorando muito, tá triste por alguma coisa que aconteceu, mas ao mesmo tempo conseguir olhar pro final da história e ter essa sensação, tipo, eu tô triste, mas eu sei que é isso o que tinha que acontecer. Então pra mim isso com certeza iria envolver deixar a cidade de Hawkins inabitável, né? Depois de tudo que aconteceu, depois de ter um mega portal aberto na cidade, pra mim o ideal seria terminar a série bombardeando a cidade de Hawkins. E esse lance aí de bombardear a cidade de Hawkins já traria também essas duas coisas que eu comentei, né? Ia me deixar muito triste por tudo que a gente já viu em Hawkins. A gente viu os personagens crescendo nessa cidade, né? Então é um lugar muito icônico pra quem é fã, então ia destruir todo mundo, eu ia ficar muito triste. Só que ao mesmo tempo também traria esse lance aí da consequência por tudo que rolou na cidade e também traria essa sensação de que é o que tinha que acontecer. Porque eu não sei pra vocês, mas pra mim ia ser um pouco bizarro de rolar tudo isso que tá rolando em Hawkins, o mundo invertido invadindo a cidade, toda aquela batalha que a gente sabe que vai rolar ainda na 5ª temporada. E aí depois de toda essa batalha final aí, a cidade vai e termina intacta, como se nada tivesse acontecendo e com todo mundo vivendo lá normal. Então assim, pra mim o ideal seria terminar a série bombardeando a cidade de Hawkins. E aí sobre os personagens também, tem muita coisa que eu quero que aconteça, eu posso até fazer um vídeo aqui futuramente falando sobre cada personagem, o que eu quero que aconteça com cada um deles, mas pra mim o principal seria dar um jeito de tirar os poderes da Eleven, porque enquanto a Eleven tiver poderes, ela nunca vai ter uma vida normal, ela sempre vai estar sendo procurada, ela sempre vai estar tendo que se esconder de alguém, então ela nunca vai conseguir viver em paz enquanto ela tiver poder, né? Então eu tentei dar uma resumida aqui, eu posso fazer um vídeo futuramente sobre cada personagem, o que eu quero que aconteça na 5ª temporada com cada personagem, mas pra mim o principal seriam essas duas coisas, né? Ter um final agridoce, né? Um final que seja triste, mas que traga pra gente essa sensação de que é o que tinha que acontecer. E a segunda coisa seria isso, né? Da série dar um jeito de tirar os poderes da Eleven pra que dentro do possível ela possa ter uma vida normal aí depois de tudo que aconteceu. Mas agora eu quero saber de vocês, hein? Como é que seria o final perfeito de Stranger Things pra vocês? Não deixem de comentar aí que eu quero muito saber. Antes de sair do vídeo, se não deixou o like ainda, deixa o like aí que me ajuda demais. Confere aí sua inscrição no canal também, já dá uma olhada aí se o sininho tá ativado. E eu te lembro mais uma vez também que se você quiser, você pode apoiar o canal se tornando um membro, igual essa galera que tá aparecendo aqui na tela. Virando membro, além de me apoiar, você também libera benefícios exclusivos. E pra saber mais é só clicar no botão Seja Membro ou no primeiro link aí embaixo na descrição. Então é isso, agradeço demais a todo mundo que mandou pergunta, todo mundo que mandou teoria aí pra participar do nosso quadro que ainda não tem nome. Eu espero vocês na próxima semana com mais um vídeo aqui no canal. Forte abraço pra vocês e até mais.